Olá, pessoal! Mais um dia na presença do Senhor, na graça do Deus Pai, do Deus vivo, do Deus eterno, que a gente crê, que a gente acredita, que pode mudar nossa história, nossa vida, tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós entendemos como algo superior nas nossas vidas, vamos dizer assim. Eu queria compartilhar com vocês hoje o Salmo 127, versículo 2. Salmos, capítulo 127, versículo 2. Diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Escute isso. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Eu queria trazer aqui para vocês algo rapidinho, que quando Daniel, lembra do profeta Daniel, do servo Daniel, né, da cova dos leões? Quando Daniel, quando se fala desse profeta, esse profeta, ele é um cara íntegro, um cara que ama muito a Deus, um cara que não tem pontos fracos, um cara que não tem escândalo na vida dele, um cara que Israel todo conhecia ele, a turma toda da Babilônia conhecia ele, afinal, ele era conhecido como o cara que orava, o cara que buscava, o cara íntegro mesmo, sabe, honesto, verdadeiro, fiel, firme ao seu Deus, à sua fé, né? Mas quando o rei Dário, escute bem isso, quando o rei Dário chegou ao poder, né, durante seus 70 anos, digamos assim, que o povo estava no cativeiro, né, na Babilônia, lá o povo ficou 70 anos lá sendo escravo, sendo maltratado. Durante esses 70 anos aí, que o rei ainda estava nesse poder, o rei Dário, ele assinou um decreto, porque tinha pessoas que não gostavam de Daniel, né? Semelhante isso, né? Interessante até isso, porque, pô, se o cara é íntegro, se o cara é um cara honesto, se o cara é um cara de Deus, tem gente que não gosta dele, né? Simplesmente assim, com Daniel também foi assim. Então ele tinha os seus inimigos, né? Não inimigos porque ele tinha como inimigo, mas as pessoas tinham inveja dele, ciúmes dele, sei lá, qualquer coisa assim. Então o que acontece? Essas pessoas, porque assim, Daniel aconselhava muito o rei, então o rei buscava muito em Daniel conselhos, respostas de Deus, né? Durante todo o ano do seu reinado, né? Principalmente esses 70 anos. E essas pessoas começaram a falar no ouvido do rei Dário para ele escrever uma lei, decretar uma lei para que ninguém pudesse orar ou adorar qualquer que seja, qualquer deus, a não ser que fosse o próprio rei. E o rei Dário foi lá e decretou, afinal eram muitas pessoas de confiança que estavam do lado dele. Ele foi lá e assina esse decreto. Só que de repente ele descobre que o amigo dele, Daniel, era um cara que orava a um Deus que naquela época era um Deus que ninguém via, que ninguém ouvia, que ninguém sabia quem era. Era um Deus invisível para o povo, né? Olha que interessante isso, você vai entender o que Deus está querendo falar conosco nesse momento, né? E o rei, ele fica frustrado, assim, indignado com aquilo que ele fez, de ter assinado, porque depois de uma vez decretada uma lei, ele não podia mais voltar atrás. Só que os que estavam com inveja de Daniel fez ele assinar esse decreto. O rei não inventou esse decreto porque ele quis. O povo ficou ali na cabeça dele, né? Em cima desse rei para que assinasse esse decreto, né? E o que aconteceu? Daniel foi sentenciado a morrer na cova dos leões, porque todo aquele que orasse que não fosse o próprio rei, orasse a qualquer tipo de deuses,
o que aconteceria? Seriam jogados na cova dos leões. Essa era a lei. E ele descobre que Daniel tinha um Deus invisível, que naquela época era chamado do Deus invisível, desses hebreus, né? O Deus de Hebreus. E o amigo dele teria que passar por esse decreto, por essa sentença, e foi jogado na cova dos leões. E aí vem a importante palavra sobre as nossas vidas que eu quero deixar para você, e eu quero que você reflita durante esse dia, né? O interessante foi que Daniel, filho do Deus vivo, já tinha sido jogado na cova dos leões, certo? Durante a noite, ele dormiu sossegadamente, pleno, esplendoroso. Ele dormiu na cova dos leões. E o rei Dário, que não era filho de Deus, que não cria nesse Deus, passou a noite em claro, preocupado com Daniel. Caramba, meu amigo, aquele que me aconselhava, vai ser morto e comido pelos leões. Não tinha como escapar. A cova dos leões não tinha uma fuga, a não ser o próprio Deus. Amém? Aí Salomão, com a sua plenitude, com a sua sabedoria, escreve assim lá em Salmo 127, versículo 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Agora eu quero falar algo para você a respeito disso. Isso é só um pano de fundo, né? Assim é para nós. Aquele que são filhos de Deus, que confia no Senhor, que acredita na palavra de Deus, ó, dorme sossegadamente. Dorme dentro da cova dos leões. Dorme ao meio aos problemas, às tribulações da vida, aos embaraços. Dorme e descansa. Sabe por quê? Porque confia que o Senhor resolverá todos os problemas. Porque sabe que o Senhor está no controle das coisas, né? Você tá perdendo sono porque você tá cheio de problemas? Você tá ficando roendo as unhas porque você está ansioso demais porque algo não está acontecendo? Ou porque está demorando para acontecer? Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? Descanse no Senhor e durma. Como Daniel fez dentro da cova dos leões. Sabe o que Deus fez? Eu não preciso contar o resto da história, né? Vocês sabem que Daniel foi livrado, Deus fecha a boca dos leões e Daniel vive, não é? E o rei fica, ó, maravilhado, né? É assim que tem que ser nas nossas vidas. Aí você sai contando pra todo mundo que você tá preocupado, que você tá assim, que você tá assado, que você não sabe o que você vai fazer com a tua vida. Que testemunho que você tá dando para aqueles que não crêem na mesma fé que você crê? Ei, durma diante dos problemas. Mostre para quem tá do seu lado que você confia nesse Deus que é tão poderoso que pode resolver o teu problema. Seja saúde, seja libertação, seja salvação, seja o que for. Eu não sei o que você está vivendo. Mas nada vai acontecer na sua vida se não passar nas mãos de Deus primeiro. Deus vai estar no controle de todas as coisas. Não importa o que está acontecendo. Não importa se o problema é grande ou pequeno, se você está falido, se você não está falido. Não importa se você está, sei lá, desesperado por algo. Não importa. Deus está no controle da situação. O teu trabalho é descansar no Senhor. Daniel dormiu dentro da cova dos leões. E ó, gente, era leões famintos. Famintos. Devorava quem entrava lá. Tanto é que depois a história conta que aqueles que fizeram o rei assinar aquele decreto foi jogado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu com eles? Foram devorados. Instantaneamente. Mas Daniel dormiu. Porque Daniel acreditava num Deus verdadeiro. Porque Daniel sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. A gente pode estar vivendo o maior caos da nossa vida. O maior problema da nossa vida. Mas se Deus estiver no controle, nós podemos dormir em paz. Então eu quero que você durma. Descanse ao meio aos problemas. Não se preocupe com isso. Deus vai fazer o que tem que ser feito.
Amém? Se for para livrar, ele vai livrar. Se for para restaurar, ele vai restaurar. Se for para acontecer, vai acontecer. Se for para dar essa vitória, ele vai dar. E se não for, ele vai continuar sendo o seu Deus e você vai continuar adorando ele. Amém? Mas eu creio que Deus já liberou a nossa vitória. Eu creio que Deus já liberou a palavra mais poderosa, que é nos libertar, nos salvar, nos curar e resolver todos os nossos problemas, as nossas questões. Fica com essa palavra. Eu vou orar por você agora. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus que os seus filhos vão dormir na confiança do Senhor, na paz do Senhor, porque eles já estão entregando todas as questões das suas vidas nas mãos desse Deus poderoso. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões está livrando o teu povo e restaurando e restituindo, sarando, curando, libertando e fazendo o necessário e fazendo o impossível acontecer sobre a vida deles. Então, Pai, nós a partir de agora, nós vamos fazer como Daniel, nós vamos dormir e descansar, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que nós sabemos que o Senhor está fazendo por nós. O nosso trabalho agora é dormir e descansar nesse Senhor, na presença desse Deus, no maravilhoso Pai eterno que está sobre a nossa vida. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Fique com o Senhor nesse dia e que o Senhor encha você de confiança. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem. Amém? Beijo no seu coração. Até.